Fiz 63 anos na primavera passada. E achei que a parte mais difícil da minha vida já tinha ficado para trás. Eu estava errado. Era a manhã da véspera de Natal quando o meu celular vibrou na bancada da cozinha. Eu já tinha deixado o peru na marinada, a louça da Vista Alegre na mesa, e vestia aquela minha velha camisa de flanela com a qual a minha filha sempre brincava. Eu estava feliz. Essa é a coisa que não me sai da cabeça. Eu estava genuína e completamente feliz. A mensagem era do meu genro, Hugo. Rui, a Ana não está se sentindo bem. Ela pediu desculpas, mas não vai dar para ir jantar hoje. Ela te liga mais tarde. Eu li 2 vezes, depois uma terceira. A Ana nunca tinha faltado a uma consoada de Natal. Nem uma única vez em 31 anos. Nem quando teve mononucleose na faculdade. Nem quando estava grávida de 8 meses da minha neta e mal conseguia sair do sofá. A minha filha sempre aparecia. Ela era assim mesmo. Eu respondi. Ela está bem? Posso falar com ela? Passaram-se 3 minutos. 5, 10. Ela está descansando. Peço para ela te ligar quando acordar. Coloquei o celular na bancada e fiquei ali parado por um longo tempo, olhando para o peru que eu estava temperando há 18 horas. Um sentimento me atravessou que eu só consigo descrever como um frio. Não o frio da temperatura, mas aquele outro tipo. Aquele que começa no peito e não vai embora. A minha esposa, Inês, tinha falecido há 4 anos. A Ana era tudo o que me restava. Ela tinha 31 anos, era professora da educação infantil e tinha a mesma risada da mãe dela, aquela coisa alta e espontânea que tomava conta de todo o seu rosto. Ela tinha se casado com o Hugo há 2 anos, numa cerimônia pequena no parque da cidade, no Porto. Eu a acompanhei até o altar. Eu entreguei a mão da minha filha àquele homem. Liguei para o celular dela. Tocou 4 vezes e caiu na caixa de mensagens. Oi, aqui é a Ana. Deixe uma mensagem legal. Eu deixei uma mensagem. Disse que a amava, que esperava que ela melhorasse, que ia guardar um prato para ela. Ela nunca retornou a ligação. Às 6 da tarde, o peru já estava frio e eu tinha ligado mais 7 vezes. O Hugo mandou mais uma mensagem por volta das 4 da tarde. Ela ainda está dormindo. Não se preocupe, Rui. E foi isso. Mas nada depois disso. Não se preocupe, Rui. Eu já fui muita coisa na minha vida. Passei 22 anos como engenheiro civil. Criei uma filha praticamente sozinho depois que a Inês ficou doente pela primeira vez. Enterrei a minha esposa, consertei o meu próprio telhado aos 61 anos de idade em pleno novembro, porque não tinha condições de pagar alguém para fazer isso. Não sou um homem que entra em pânico com facilidade, mas conheço a minha filha e eu sabia que algo estava errado. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado na poltrona perto da janela da frente, do mesmo jeito que eu costumava sentar quando a Ana era adolescente e passava do horário de voltar para casa, observando a rua, esperando. Só que desta vez não havia nada para observar, apenas a estrada vazia, a luz da varanda do vizinho e o meu próprio reflexo no vidro escuro. De manhã, tomei uma decisão. A Ana e o Hugo moravam a 40 minutos ao norte da minha casa, passando o limite do concelho, numa casa que eles alugavam há 1 ano. Era uma antiga quinta afastada da estrada, com um caminho de pedras e um grande armazém agrícola que o Hugo usava para o seu negócio de empreitadas. Eu os tinha ajudado na mudança. Tinha consertado a torneira vazando na cozinha deles em outubro. Eu não liguei para avisar que estava indo. Entrei na minha caminhonete e dirigi. Era um pouco mais de 7 da manhã quando entrei na estrada deles. A geada ainda cobria os campos do Minho e o céu tinha aquela cor cinza opaca que significa que o inverno chegou para valer. Diminuí a velocidade antes de chegar à entrada, porque algo imediatamente me pareceu errado. Havia 3 veículos que não reconheci estacionados na frente da propriedade. Um BMW X5 preto, uma picape prateada e um furgão branco sem placa. As luzes estavam acesas dentro da casa. Dava para ver movimento através das cortinas da janela da frente. Parei no acostamento uns 100 metros antes e fiquei ali sentado com o motor ligado. O Hugo dirigia uma Toyota Hilux verde. A mãe dele dirigia um Renault Clio bege. Eu conhecia esses carros. Nenhum daqueles era deles. Peguei o celular e liguei para a Ana de novo. Caixa de mensagens.
Liguei para o Hugo. Tocou uma vez e cortou para o silêncio. Não era secretária eletrônica, apenas um silêncio total, como se a chamada tivesse sido rejeitada manualmente. Fiquei sentado ali por um longo momento, pensando. Então saí da caminhonete. Não subi pelo caminho principal. Conheço bem aquela propriedade. Há uma linha de árvores ao longo do lado leste que vai da estrada até o fundo do armazém. E se você seguir por ali, consegue chegar aos fundos da casa sem ser visto pelas janelas da frente. Eu tinha caminhado por aquela linha de árvores com o cachorro da Ana no verão passado. Eu sabia exatamente onde colocar os pés. O chão estava duro e as folhas faziam mais barulho do que eu queria. Avancei devagar, me mantendo perto das árvores, vigiando a casa. Agora eu conseguia ouvir vozes masculinas, mais de uma, falando baixo, música vindo de algum lugar, algo com graves fortes, o cheiro de fumaça de cigarro se espalhando para fora. Dei a volta pelos fundos da casa e parei. A porta do armazém estava aberta uns 15 centímetros. Havia uma luz acesa lá dentro. Não fazia sentido. As ferramentas do Hugo ficavam naquele armazém, o seu equipamento. Ele era metódico com isso. Sempre trancado, sempre seguro. Ele me disse isso mais de uma vez. A porta do armazém nunca ficava aberta. Atravessei o quintal agachado e rápido, do jeito que o meu pai me ensinou a andar quando costumávamos caçar juntos 40 anos atrás, e me encostei na parede do armazém. Escutei. Ouvi uma respiração, baixa, ofegante, calculada, a respiração de alguém tentando controlar a dor. Puxei a porta para abrir mais um pouco e entrei. O armazém era iluminado por uma única luz de serviço pendurada numa viga, lançando uma sombra amarela e dura sobre tudo. As ferramentas do Hugo estavam nas paredes como sempre. O trator cortador de grama no canto, a madeira empilhada, e no canto de trás, no chão de concreto, presa a um pilar de sustentação com abraçadeiras de plástico e os pulsos para trás, estava a minha filha. O lábio dela estava cortado. O olho esquerdo estava tão inchado que quase não abria. Ela estava com as mesmas roupas que vestia quando a vi pela última vez, o casaco azul de lã e a calça jeans de quando ela passou lá em casa na quarta-feira antes do Natal para deixar um pão de ló. Ela estava naquele armazém há pelo menos 2 dias. Eu queria parar aqui e dizer o que a gente sente ao ver um filho desse jeito, mas não tenho palavras para isso. Não existem palavras em nenhuma língua que eu conheça. O que posso dizer é que as minhas mãos estavam muito firmes. Tenho pensado nisso desde então, como as minhas mãos estavam completamente firmes. Atravessei o chão do armazém, me agachei na frente dela e coloquei a mão no seu rosto. Ela abriu o olho bom. Pai, ela sussurrou. A voz dela estava rouca e seca. Pai, você tem que ir embora. Eles estão na casa. São 4 deles e eles têm. Eu sei, eu disse. Vou tirar você daqui. Não fale alto. Minhas mãos, as abraçadeiras. Olhei ao redor do armazém. O Hugo tinha um estilete no painel de ferramentas perto da porta, exatamente onde sempre guardava. Fui até lá, voltei, cortei o plástico. A Ana fez um som quando a circulação começou a voltar e se apertou contra mim, e eu a abracei por exatamente 3 segundos, porque era todo o tempo que tínhamos. Você consegue andar? Eu perguntei. Sim. Consegue correr se for preciso? Ela me olhou com o seu único olho bom. Sim. Tá bem. Vamos sair pela porta de trás. Estacionei na estrada. Fique nas árvores. Mantenha-se abaixada. Fique atrás de mim. Não pare por nada. Pai, ela agarrou o meu braço. Ele vendeu a casa. O Hugo. Ele estava pegando dinheiro com esses homens há meses. Alguma coisa sobre um negócio que deu errado. E eles vieram para cá também. Ela parou. Engoliu em seco. Eles disseram que se ele não pagasse de volta até sexta-feira, eles iam. Eu entendo, eu disse. Mantive a minha voz bem baixa e controlada. Vamos sair agora. Você me conta todo o resto quando estivermos seguros, tá bom? Ela acenou que sim. O que eu não contei para ela, o que não falei em voz alta, foi que eu já tinha visto da entrada do armazém que a porta dos fundos da casa havia se aberto. Alguém tinha saído para a varanda dos fundos e estava ali no frio, fumando. Tínhamos talvez uns 60 segundos antes que ele se virasse e olhasse para o armazém. Guiei a Ana até a parede do fundo,
onde havia uma janela baixa que eu já tinha notado quando entrei, daquelas que abrem para fora em velhas dobradiças de ferro. Consegui abri-la sem fazer barulho. Ajudei ela a passar primeiro, depois passei atrás dela, caindo no chão congelado do outro lado. A linha de árvores ficava a uns 6 metros. Olhei de volta para a casa. O homem na varanda estava de costas para nós, com o telefone na orelha agora, olhando para a estrada. Peguei a mão da Ana e corremos. Eu tenho 63 anos e 2 joelhos estragados, e corri por aquele campo congelado como se tivesse 25. A Ana correu ao meu lado e não fez um único som. Chegamos na linha de árvores, mergulhamos nas sombras entre os carvalhos e continuamos seguindo para o norte, paralelos à estrada, até passarmos bem da minha caminhonete. Então cortei de volta por entre as árvores e saímos no acostamento uns 50 metros à frente de onde eu tinha estacionado. Olhei para os 2 lados. Nada se movia na estrada. Ninguém na entrada de carros. Entramos na caminhonete e eu não dei partida no motor. Abaixe-se no banco, eu disse para a Ana. Ela obedeceu. Liguei o motor e entrei na estrada numa velocidade normal. Sem pressa. Passei pela entrada da quinta a 50 km por hora, sem olhar diretamente para a casa. Do jeito que você dirige passando por uma cena com a qual não quer ser associado. Na minha visão periférica, vi que o homem da varanda tinha voltado para dentro. Nos afastamos da propriedade. Eu acelerei. Por uns 3 quilômetros, nenhum de nós disse nada. Então a Ana começou a tremer. Você está bem, eu disse. Você está fora. Eu tô com você. Eles machucaram o Hugo também, ela disse. Ele ainda está lá dentro. Pai. Eles o prenderam em algum lugar da casa. Você o viu? Na primeira noite. Eles estavam com ele na cozinha. Ele estava. Ela pressionou os dedos contra a boca. Ele estava tentando me proteger. Foi por isso que eles nos separaram. Disseram que se ele causasse mais algum problema, eles iriam. Me escuta, eu disse. Preciso que você ouça o que eu vou te dizer. Não vou chamar a GNR local. O Hugo me contou há 6 meses que o comandante Mendes estava no ouvido dele sobre umas licenças da Câmara Municipal que não deveriam ter sido aprovadas. Eu não dei muita importância na época. Mas se esses homens têm dinheiro suficiente para comprar o comandante da polícia, não vou te entregar de volta para um sistema que pode estar corrompido. Não vou correr esse risco com você. Ela ficou em silêncio. Vou te levar para o hospital primeiro, eu disse. Você precisa ser examinada. E enquanto estivermos lá, eu vou fazer uma ligação. Meu cunhado Luiz tinha se aposentado da sede da Polícia Judiciária em Lisboa há 3 anos. Ele ainda tinha contatos. Ele me disse uma vez, anos atrás, meio de brincadeira, que se eu algum dia me metesse em problemas de verdade, era para ligar para ele antes de fazer qualquer outra coisa. Eu nunca me esqueci disso. Algumas coisas a gente guarda na memória. Cheguei com a Ana no Hospital de São João às 8h40 da manhã. Falei para a enfermeira da triagem que ela tinha sido agredida e amarrada e a levaram lá para dentro na mesma hora. Enquanto eles a acomodavam e o médico estava com ela, fui até o banheiro masculino, parei num canto e liguei para o Luiz. Ele atendeu no segundo toque. Eu contei tudo a ele. Os carros, os homens, o armazém, as abraçadeiras, o que a Ana tinha me contado sobre o Hugo e o dinheiro. Contei para ele sobre o comandante Mendes e as licenças. Passei o endereço para ele. O Luiz ficou calado por uns 5 segundos. Não volte lá, ele disse. Não entre em contato com a polícia local. Vou fazer umas ligações nos próximos 15 minutos. Vocês 2 estão fisicamente seguros agora? A Ana precisa de cuidados médicos. Eu estou bem. Fiquem no hospital. Alguém vai entrar em contato com você em menos de 1 hora. 2 horas e 20 minutos depois, um inspetor da PJ chamado Costa se apresentou a mim na sala de espera do hospital. Ele era mais jovem do que eu esperava. Apertou a minha mão e me disse que eles já sabiam dos indivíduos ligados à propriedade e que estavam montando um caso contra eles há 8 meses. A situação em que eu tinha entrado naquela manhã estava ligada a uma rede criminosa maior que eles mantinham sob vigilância. Ele me contou que o Hugo foi encontrado na casa, muito machucado, mas vivo, e que tinha sido trazido para o mesmo hospital onde estávamos. Ele disse que todos os 4 homens foram detidos sem incidentes. Disse que o comandante Mendes tinha sido colocado em licença administrativa
enquanto aguardava a investigação. Ele me perguntou como eu tinha conseguido tirar a minha filha dali sem ser detectado. Contei para ele sobre a linha de árvores, a janela, o homem na varanda de costas. Ele me olhou por um momento. Você teve sorte, ele disse. Eu estava preparado, eu disse. Existe uma diferença. A Ana estava com 2 costelas trincadas, uma contusão grave no olho e desidratação. Eles a mantiveram internada durante a noite para observação. Eu dormi na cadeira ao lado da cama dela do mesmo jeito que costumava dormir na cadeira ao lado da cama dela quando ela era criancinha e tinha pesadelos. O mesmo formato de cadeira, a mesma sensação de observá-la, respirar e ser grato por cada um dos seus suspiros. O Hugo estava num quarto 2 andares acima. Ele estava com o nariz quebrado, 3 dedos fraturados e um corte na cabeça que precisou de pontos. Os médicos nos disseram que ele teve sorte. Mais 12 horas e a hemorragia interna que encontraram poderia ter resultado numa história diferente. No dia em que deram alta para a Ana, ela e eu sentamos juntos na lanchonete do hospital, tomando um café péssimo, e ela me contou tudo. O Hugo tinha se metido em negócios com homens que ele não compreendia totalmente. Um esquema de subcontratação que acabou se revelando uma fachada para lavagem de dinheiro. Quando ele tentou pular fora, eles não deixaram. Eles a ameaçaram primeiro. Ele continuou no esquema por 3 meses tentando proteger. Lá, sem contar a ela, a gravidade da situação até aquela manhã de véspera de Natal, quando eles apareceram na casa e tudo desmoronou de uma vez. Ele mandou aquela mensagem para te manter longe, disse a Ana. Ele não queria que você acabasse no meio disso. Eu sei, eu disse. Ele estava tentando proteger você também, pai. Olhei para minha filha do outro lado daquela mesa da lanchonete. O olho dela ainda estava inchado. O hematoma estava ficando amarelado nas bordas agora. Ela tinha os olhos da mãe, ela tinha o jeito da mãe de encontrar uma explicação generosa para todos ao seu redor, mesmo quando ela era a pessoa que tinha se machucado. Ele deveria ter me ligado no momento em que isso começou, eu disse. É para isso que eu sirvo. Ela ficou calada por um momento. Então ela disse, o que você teria feito? Exatamente o que eu fiz. Ela deu um pequeno sorriso com isso. O primeiro sorriso que eu via nela em 4 dias. O caso da PJ avançou ao longo dos meses seguintes. Os 4 homens foram indiciados em acusações que preenchiam um documento que eu nem conseguia entender muito bem. Mas o inspetor Costa me explicou tudo passo a passo. Extorsão, sequestro, lavagem de dinheiro e 3 acusações relacionadas à rede maior que o Luiz tinha me contado que eles estavam rastreando. O comandante Mendes foi indiciado separadamente em fevereiro por 2 crimes de suborno e 1 de obstrução de justiça. Ele renunciou no mesmo dia em que as acusações foram formalizadas. O Hugo colaborou totalmente. O advogado dele negociou o seu depoimento em troca de uma redução de pena. Ele se declarou culpado de uma única acusação relacionada ao esquema financeiro e recebeu liberdade condicional e serviço comunitário. A Ana ficou ao lado dele no tribunal quando a sentença foi proferida. Eu sentei na plateia 3 fileiras para trás e observei a minha filha segurar a mão do marido e pensei sobre o que significa continuar de pé quando tudo tentou te derrubar. Eles ainda estão juntos. Eu tenho as minhas opiniões sobre isso. Guardo a maioria delas para mim. O que eu vou contar é o seguinte. Na quinta-feira, depois que tudo se resolveu, a quinta-feira mais próxima de quando o nosso jantar de Natal deveria ter acontecido, a Ana apareceu na minha porta ao meio-dia com compras de mercado. Ela preparou o peru. Eu fiz o pão de ló. A minha neta, que tem 4 anos e não sabe nada sobre isso, sentou-se à mesa da cozinha, colorindo um desenho de um cavalo com muitas pernas, e disse para nós 2 que estava lindo, e concordamos totalmente. Sentamos na mesa com a louça da Vista Alegre, e comemos até não aguentar mais. Conversamos sobre a Inês. Conversamos sobre a turminha da educação infantil para a qual a Ana voltaria na segunda-feira. Conversamos sobre nada importante por um longo tempo. Num dado momento, a minha neta subiu no meu colo e adormeceu lá, todo o seu corpinho quente e sólido, apenas confiando que eu era um lugar seguro para descansar, e eu fiquei completamente imóvel com o meu café esfriando na mesa para não acordá-la. Existem momentos que guardam tudo dentro deles. Aquele foi um. Eu tenho 63 anos. Tenho joelhos ruins.
e uma camisa de flanela com a qual a minha filha sempre brinca, e uma caminhonete com 300 mil quilômetros rodados, e eu não sou um herói. Sou apenas um pai, mas quero dizer uma coisa diretamente para qualquer pessoa que esteja assistindo a isso. Que sinta aquela sensação, aquele frio que começa no peito e não vá embora a respeito de alguém que você ama, confie nisso. Não tente arranjar desculpas. Não espere por mais uma chamada não atendida ou mais uma mensagem de texto que pareça razoável. Quando recebi aquela primeira mensagem na manhã da véspera de Natal, toda a parte racional do meu cérebro disse: ela provavelmente só está doente. Não exagere. Dê tempo ao tempo. Quase dei ouvidos a essa parte. Fico tão feliz por não ter feito isso. Me conta nos comentários. Você já teve algum momento em que sentiu que havia algo de errado com alguém que você ama e você tinha razão? De onde você está assistindo hoje à noite? Quero ouvir você. E se esta história significou algo para você, se você tem alguém na sua vida por quem atravessaria um campo congelado, por favor, compartilhe. Você nunca sabe quem está precisando ouvir isso. Vejo vocês na próxima.